Ô bem, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar no nosso canal de cortes. Hoje para fazermos aquela análise profunda, né? Um deep dive em cima do jogo entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Agora nessas rodadas cheias a gente sempre vai trazer aqui para vocês um corte específico de alguma partida onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nela, né? Demorar um pouquinho mais de 5 minutos para trazer todos os números e informações necessárias, estatísticas para você ter novas ideias e quem sabe fazer uma betzinha em NBA nesses jogos específicos. Ontem trouxemos Bulls e Bucks, hoje é dia desse jogaço, esse que para mim é o principal jogo dessa noite. Estou muito empolgado para analisar para vocês, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal de cortes também, para não perder nenhum vídeo. Vai ter muito conteúdo extra aqui para vocês. Não se esquece também de ativar o sininho de notificações e também deixar o botão de like, meta de 50 likes para esse vídeo aqui, para a gente continuar trazendo essas análises profundas para vocês, beleza? Vai ter um link aqui na descrição do canal do vídeo original, especificamente dessa rodada, onde analisamos cada um dos jogos, e também segue a gente lá no Instagram, @sextadetrade, beleza? Nosso grupo VIP aqui do lado, o grupo VIP mais completo do mundo, muitos guias, e-books, guias de como saber os melhores ataques, as melhores defesas, os piores ataques, as piores defesas, cada uma das equipes, como investir em cada uma delas, tudo isso no conteúdo bem completinho que a gente traz aqui para vocês pelo menor preço do mercado, beleza? Bom, vamos falar aqui a respeito dessa partida, começando aqui a respeito da pontuação, que eu acho que tem bastante potencial nesse jogo aqui. Em relação a quem deve vencer, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Então eu sempre iria priorizar ali o handicap positivo favorável ao time que está em desvantagem, tá? Mais 6.5 é interessante para o Phoenix Suns, porque eles vêm jogando muito bem, eles têm muito poder de fogo, só que o Dallas dá para dizer um pouquinho o favorito, porque o Suns jogou ontem contra os Lakers e foi um jogo bem desgastante. Porém, se fosse para ir na vitória seca, eu ficaria de fora. Aqui é muito mais uma questão de oportunidade de mercado, aí eu acho que faz mais sentido o HC de mais 6.5 do Suns, porque eles têm, eu diria que mais talentos individuais ali. O coletivo fica do lado do Dallas Mavericks, é claro, mas eu acho que o Phoenix Suns, além disso, tem uma vantagem de poder perder por até 6 pontos e jogar em casa. Para mim faz mais sentido, mas vamos falar de pontos, que é de fato o que eu mais gosto aqui desse jogo. Mais de 225,5 pontos totais nessa partida. Se a gente for olhar aqui os últimos 4 confrontos entre essas franquias, a equipe do Dallas Mavericks marcou 121,5 pontos de média e o Phoenix Suns marcou 122,3. Isso dá uma média de mais de 243 pontos por jogo médios nos últimos 4 encontros entre essas franquias. Em nenhum desses jogos a gente teve, por exemplo, prorrogação. A gente conseguiu superar esses 225,5 pontos em todas essas partidas, o que também é muito interessante, e a gente sempre tem como destaques aqui nesses jogos a capacidade de produzir bem que 2 jogadores específicos dessas franquias sempre produzem. Vamos começar com o principal deles, na minha visão, o Luka Doncic, que teve um primeiro jogo um pouquinho abaixo ali daquilo que se espera dele, né? Ele errou bastante, principalmente no começo do jogo, na estreia nessa temporada. Ele deve vir para um jogo bem forte aqui, principalmente porque ele vai enfrentar um adversário que ele gosta de enfrentar e machucar, né? São 32,3 pontos de média nos últimos 10 jogos. Isso teve um jogo em que ele jogou 3 minutos, se lesionou e fez 0 pontos. Então a média dele deveria ser ainda melhor. As linhas dele, né, para esse começo de temporada estão baixas, porque eu acho que uma hora vai começar a subir. Inclusive, não duvido nada na hora de publicar esse vídeo, a linha tá em 30,5. Acho que ele consegue bater os 30 pontos para essa partida. Caso a linha dele suba um pouco, dá para vocês irem aqui na Bet365, né, em Marcos e colocar ali 30 pontos para ele completar, que eu acho que tá de bom tamanho e tem bastante valor. Além dessa média, ele fez pelo menos 34 nos últimos 4 jogos consecutivos contra o Suns, e no último jogo que ele fez em Phoenix, ele marcou simplesmente 50 pontos, que também é bem interessante aqui, beleza? Uma coisa legal que a gente pode observar é que na última temporada, para jogadores da posição do Doncic, a equipe do Phoenix Suns foi ali, né, um dos 10 times mais vazados para jogadores da posição dele. Em relação a bolas de 3, que é o que ajuda a puxar essa linha de pontos para cima do Luka, eles foram o quinto que mais cederam bolas de 3 para armadores. Então, Doncic é o meu jogador preferido para vocês investirem nessa partida aqui. Agora, em relação a resultados, a gente tem ali vitórias uma para cada lado, tudo muito equilibrado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado disso, por isso que eu acho que tem mais valor em um confronto tão equilibrado, a gente ter pelo menos o direito de perder por no máximo 6 pontos. E para finalizar, a gente tem aqui o Devin Booker, que também é um jogador que gosta de ir bem contra o Dallas, a gente sabe da rivalidade que tem entre ele e o Doncic, então ele sempre vem mordido, né? No último jogo em casa ele não foi tão bem assim, por isso que eu tenho um pouquinho de pé atrás, e a gente sabe que o Doncic tem mais volume de jogo do que, por exemplo, o próprio Devin Booker, mas ele marcou 34,3 pontos de média nos últimos 4 jogos
contra o Dallas Mavericks. Claro, ele teve minutagens altas ali, né, o que fez bastante a diferença. Talvez ele diminua um pouco hoje, até porque eles jogaram ontem, pode estar cansado, mas também é um jogador interessante, tá? É um confronto que a gente tem muito talento dentro de quadra, principalmente individualmente falando, e considerando ali que o Dallas tem em quadra em muitos momentos o Klay Thompson, que não é o mesmo defensor de antigamente, o Kyrie, o Luka Doncic, em muitos momentos, então acaba que eles ficam um pouco mais frágeis defensivamente. E também eu não considero ali, por exemplo, o PJ Washington, Daniel Gafford, Dwight Powell, caso ele jogue, também o Derek Lively ali, defensores de elite. Então eu acho que todo mundo aqui pode pontuar bem, e eu priorizaria ali em relação a jogador, o Doncic, que é um dos meus jogadores preferidos e tem tudo para ser ficar forte aí na corrida para MVP nessa temporada, tem tudo para ser em algum momento da carreira, eu acredito que ele vai ser. Pode ser que seja nessa temporada, ele começou magrinho, né? Geralmente ele começa as temporadas um pouco mais cheinho, então talvez ele tenha mais comprometimento aí em ser de fato um atleta para poder correr atrás desse prêmio. Para isso, ele precisa de números de uma média forte de pontos também, e tirando proveito de uma defesa cansada que jogou ontem, eu acho que ele pode tirar vantagem. É a minha prioridade para essa partida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o nosso corte de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, no original também Cesta de Trade, onde tem palpites diários para vocês todos os dias, sempre trazendo números e estatísticas para justificar as nossas bets. O nosso grupo VIP está aqui embaixo, entre em contato com o Matheus, ele vai atender vocês e explicar direitinho todos os benefícios que o grupo VIP mais completo do mundo tem para entregar para vocês. Esse é o nosso desafio nessa temporada, né? Um grupo VIP que nenhum lugar tem igual, tanto conteúdo assim. Mais do que isso, incentivar vocês a aprenderem a serem apostadores profissionais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!